E aí, vamos lá, gente. Evangelho, nossa, foi tanto evangelho que eu já perdi o rumo aqui. E Malaquias. O que, que aconteceu? No último estudo, né, nós terminamos a carta aos Hebreus, e aí o que, que nós vamos fazer? Porque nós já temos lá no YouTube, já gravado todo o Novo Testamento. É muito legal, porque conseguimos ter estudo lá do Novo Testamento inteiro. Então, quem está caindo aqui de paraquedas, você vai pegar o primeiro estudo do Velho Testamento. Eu tinha uma mulher na minha igreja que ela dizia que não podia falar velho, que velho parecia coisa assim de lixo. É o antigo. Ah, então, sei lá, cada um dá o nome que quiser, mas nós vamos falar dos profetas. E o que, que aconteceu? Por que, que eu escolhi o livro de Malaquias? Porque é o último do Antigo Testamento, tá? Então, o que, que acontece? A última palavra profética que nós vemos do Velho Testamento termina em Malaquias e depois leva 400 anos para começar Mateus, certo? Qual foi a primeira profecia, a primeira palavra profética que teve lá no Evangelho de Mateus, a Anunciação a Maria. Então, entre Malaquias e Mateus, tem 400 anos. Isso é chamado 400 anos de silêncio, que é porque não houve profecia nesse tempo. Aí, né, os piadistas dizem que era uma época que não tinha mulher no mundo, por isso que ficou 400 anos em silêncio. Gente, que mundo chato, né? Já pensou? 400 anos sem falar nada? Não, ninguém merece. Mas não, o que que era? Então, é a palavra profética. Interessante a gente entender o quê? Quando a Bíblia foi arrumada canonicamente, nós já falamos sobre isso, que a nossa Bíblia ela é organizada por temas, né? Então, nós temos a Bíblia que é organizada pela idade dos livros. Aí, essa Bíblia, nós vamos ver que o primeiro livro a ser escrito foi o livro de Jó, que ele era contemporâneo de Adão. Mas aí depois são os históricos, aí depois tem os poéticos, aí depois tem os profetas, aí tem. Ó. Então, nós vamos começar com os proféticos. Porém, o que é interessante a gente notar o que aconteceu entre Malaquias e Mateus? Era a última palavra, né? E o que acontece? Foi nessa época que se levantou Alexandre o Grande. Para você ver que Deus nunca perde o controle de nada. Alexandre o Grande foi usado, pode acreditar, ele foi usado por Deus. Claro que foi. E aí você acha, nossa, mas a Bíblia fala até. Não se menciona o nome dele, mas ele foi usado por quê? O Alexandre, ele foi conquistando o mundo nesses 400 anos, ele foi conquistando povos. E ele era grego, e ele foi ensinando grego para cada cidade, estado, vilarejo, sei lá o que é, bairro, que ele conquistava e se instituía o idioma grego, que era para todo mundo falar isso. Então, o que acontece? Quando termina Malaquias e começa Mateus, metade do mundo falava grego. Então, por que foi usado isso? Para o evangelho ser espalhado. Então, Deus não perdeu o controle em hora nenhuma. Então, esse tempo que é dito de os 400 anos de silêncio, Deus estava preparando o cenário para que o evangelho fosse propagado, tá? Então, nós vemos, a Bíblia Católica tem o livro de 1º e 2º Macabeus. Por que eles não estão no cânon? Porque há algumas coisas que entram meio em contradição com os livros canônicos. Porém, como fonte histórica, é muito interessante. Eu vou confessar para vocês, eu nunca li. Mas agora me deu coragem, que me deu vontade, eu vou querer ir lá ler. Por quê? Lá você vai conseguir, o livro é bem histórico, então menciona a data, menciona os lugares, é muito interessante o livro de Macabeus, que está entre Malaquias e Mateus. Malaquias tem uma outra particularidade. Malaquias foi escrito quando? Vamos ver. Aí vocês vão me dizer que eu devia ter pego o livro de Neemias primeiro. Mas foi o quê? O povo tinha sido dividiu todo o povo, metade foi para o canto, outra metade foi para a Babilônia, vai estar nessa história toda. E aí levantou Neemias para trazer o povo de volta. Então, você vê no livro de Neemias, juntando a galera. No livro de Esdras,
por acaso eu tenho um primo que chama Esdras, você acredita? Pois é. O Esdras, ele era o sacerdote. Então, depois que Neemias trouxe o povo de volta, tá? Esdras levantou e ele era tipo o sacerdote. E tanto Esdras como Neemias não mencionam Malaquias. Então se deduz que Malaquias, porque a palavra Malaquias quer dizer o quê? Enviado do Altíssimo, quer dizer mensageiro de Deus. Então, não se sabe se Malaquias era o nome de uma pessoa ou se era um cargo que ele estava. E isso também não vai, em contradição, não vai atrapalhar o nosso estudo, saber se ele era mesmo uma pessoa, ou Malaquias era uma pessoa, era um nome, ou era o cargo dele, que é enviado, mensageiro, qualquer coisa assim, tá? Então, o que nós vemos aqui? Curiosidade no estudo em Malaquias. Esdras foi e era o sacerdote. Até tem uma história que ele se botou lá e começou a pregar. E foi dia e noite o povo de pé lá e ouvindo a pregação de Esdras. É muito legal, nós vamos ver isso quando a gente terminar o Malaquias. Nós vamos ver lá para Neemias e Esdras, você vai ver que é muito interessante, tá? Então, o que a gente vê no livro de Malaquias? É uma declaração de amor de Deus para o povo. Aí você pensa assim, nossa, mas tem tanta palavra dura? Tem, porque Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. Deus é justo. E o Pai que ama, corrige. É ou não é? Vamos lá aqui falar que todo mundo aqui é filho, algumas não são mães, mas todos somos filhos. Toda vez que a sua mãe dá uma dura na gente, era querendo nos aprimorar em alguma coisa. Tá? Castigo, gente, que coisa pior castigo? Quantas eu apanhei e fiquei de castigo. Eu sou expert nas todas as duas alternativas. E eu descobri que apanhar de cinta tem que segurar pela fivela, porque se pegar pelo meio, a fivela machuca, tá? Ó, até essa eu sei, tá? De tanto que eu apanhei. Mas era porque era a minha mãe e o meu pai, uma maneira, de repente, particular deles, de me educar. Meu pai realmente nunca me bateu, mas eu apanhei muito da minha mãe, que era para educar. Quando você deixa a criança de castigo e fala duro com ela, é porque você ama. Porque se você não ama, dane-se. Você vai dar bronca no filho da vizinha que você nem conhece? Não, porque para você tanto faz. Não é você que tem carregado da criação deles. Então, nós vemos aqui, o livro de Malaquias é um livro de dura. Deus está sendo pesado, está sendo, nem diria que é pesado, porque pesado pode ir para o lado da injustiça, não, mas é firme, entendeu? Deus fala que ama e ele chama o povo a arrependimento, tá? Então, o que nós vamos ver aqui? Ele fala, Deus convoca o povo para realizar rituais e cultos genuínos, necessários, cultos autênticos, não somente de fachada. E é por isso que eu escolhi para começar, porque nós vamos ver muitas dessas coisas acontecendo até hoje em dia. Então, eu até achei que a gente ia fazer os 4 capítulos de Malaquias num dia só, mas não deu, tá? Não deu. Nós vamos dividir, porque o tema é bem delicado, bem assim, intenso. Então, vamos lá. Primeiro capítulo de Malaquias, nós já sabemos quem era Malaquias, que época que ele era. Então, vamos dizer que Malaquias vai botar ordem na casa, tá? Ok. Então, nós temos a primeira pergunta, diz o seguinte: qual a primeira afirmação de Deus por intermédio de Malaquias? Vamos estudar bem essa pergunta para evitar você jogar tomate em mim, tá? E como você não está me vendo, você vai jogar no computador e aí vai sujar o seu computador de tomate, não eu, tá? Então é por isso que eu faço online, porque sou esperta. Mas vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte: qual a primeira afirmação de Deus por intermédio de Malaquias? Então, Malaquias 1, de 1 a 3, diz o seguinte: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Então, vamos lá. Se Deus pronunciou, o Senhor pronunciou contra Israel, você vai dizer, nossa, então Deus está abominando, vai fulminar todo mundo. Não.
tá? Nós vamos ver que ele corrige. Então, vamos lá. O que é que Deus, o Senhor, falou por intermédio de Malaquias? Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em quem nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Bom, esse versículo aqui, esses 3 versículos já dá para aulas de teologia, que eu vou tentar resumir aqui. Existem 2 linhas do evangelho, tá? Não vou dizer nem quem uma é certa, eu posso no máximo dizer a minha opinião, mas existem 2 linhas que são defendidas por teólogos, tá? É gente séria, que é a predestinação ou a presciência, tá? O que é essa diferença aqui? Deus aqui está falando que tinha Jacó e Esaú, e depois nós vamos ver que até antes disso, lembra lá de Adão com os 2 filhos dele. Quem que era mesmo? Caim e Abel. E aqui nós vamos Esaú e Jacó. Aí diz o seguinte, o Senhor amou a Jacó. E aí você fala, então Deus já escolheu ali. Eu, particularmente, eu não acho, isso eu digo de mim, não do Senhor, tá? Eu não acho que Deus criou uma pessoa para ir para o inferno. Deus criou alguém no sentido de criou só para depois fulminar o cara. Eu não acredito nessa teoria. O que eu acredito? Na presciência. É o quê? Deus sabe o que vai acontecer. Eu conheço um teólogo que ele diz até, muito controverso, que ele diz que Deus não sabe tudo, tá? Eu não chego nesse ponto, muito pelo contrário, eu acho que Deus sabe todas as coisas, certo? Então, o que acontece aqui? Deus vai... A gente precisa ter cuidado com as profecias, e eu já passei isso na minha pele. É o quê? Um profeta vem falar da parte de Deus, ok? Eu não estou falando de charlatão, não. Estou falando de profeta mesmo. Às vezes, o profeta vai falar uma coisa que vai acontecer, mas ele não é uma ordem. Ele é uma previsão, tá entendendo? Às vezes, porque uma vez uma profeta falou uma coisa para mim e eu achei que eu tinha que fazer aquilo que ela falou, mas não. Ela estava só me contando o que eu ia fazer. Então, isso eu vivi na minha vida. Então, a gente precisa ter muito cuidado com as profecias, as profetadas e o que realmente vai acontecer. Então, o que acontece? Não cabe na minha visão. Não cabe na minha visão a predestinação, que Deus predestinou o fulaninho lá na barriga da mãe dele. Não, esse aqui você vai ser perdido, você vai para o inferno, tá? Se fosse assim, o que tinha acontecido lá com Jesus e Judas? Deus criou Judas para isso? Não, tanto que Jesus avisou ele. Cuidado, cuidado. Então, o que acontece? Uma coisa é alguém dizer para você o que vai acontecer. Às vezes é uma ordem e às vezes é só, tipo, uma notícia que está te dando. Você vai passar por isso, não necessariamente você tem que fazer. Então, eu acho que é aqui que a gente tem que pegar. E aqui nesse texto, o que acontece? O que Malaquias está falando? Que Deus diz que ama, e aqui ele fala, Esaú é irmão de Jacó. E o Senhor disse, todavia, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Como que você acha? O que é que Esaú fez? Olha que interessante. Para que Deus se aborrecesse dele. Vamos lá. Nasceram os 2, né? Era Jacó, nasceu agarrado no pé de Esaú. Vamos lá. Esaú, ele era o primogênito, teoricamente, né? Ele nasceu primeiro. E ele não valorizou a primogenitura dele. Naquela época, a primogenitura era muito importante. O primogênito é o que levava a saber a herança. A herança, não só coisas materiais, de bênção e tudo mais. E, no entanto, Esaú, porque estava com fome, ele abriu mão da herança do Senhor e Deus se aborreceu dele. Enquanto isso, Jacó, que era o trambiqueiro, passava a perna em todo mundo, o Jacó, que era, né? Deus se agradou de Jacó, porque ele conhecia a sinceridade do coração dele. Gente, Jacó, depois de ter feito tudo que fez, ele
Ele trabalhou 14 anos por uma mulher. Que mulher poderosa. Hoje em dia, por causa de um batom vermelho, os caras estão dispensando a mulher. Gente, 14 anos. Gente, essa mulher é demais. Pena que não tem fotografia dela. Eu queria saber, devia ter um livro só dela, para contar só como ela era, tá? Porque ela era assim, era poderosa, empoderada, tudo isso, tudo bem. E ele voltando para a casa do pai, ele estava rico, porque ele acabou herdando aquilo que Isaú tinha jogado fora, e ele ficou lutando com o anjo a noite toda, querendo a bênção. Então, era uma pessoa de atitude. E Deus quer que nós sejamos pessoas de atitude. Não, Maria vai com as outras, que foi Isaú. Agora estou com fome, pega tudo aí. Olha, gente, eu gosto de lentilha, mas não é esse ponto, tá? E cada vez que eu faço lentilha, eu fico pensando, é bom, mas eu não jogaria a minha herança fora por causa do prato de lentilha, né? Se a gente estivesse falando em outras coisas, né? Um tiramisu, assim, ainda podia ser, mas lentilha. Ó, vamos lá, voltando ao papo sério. Então, a predestinação é uma linha muito difundida, tá? E existe a predestinação e a presciência. Nós temos que ter, você tem que ter na sua cabeça que durante toda a nossa vida de crente, nós vamos vir defendendo as duas alas, defendendo uma das duas. Quem acredita na predestinação vai para o inferno e na presciência vai para o céu? Não, são maneiras de interpretar. Eu tenho a minha particularmente, mas eu conheço teólogos muito importantes e que acreditam na predestinação, tá? Bom, e se existisse predestinação também, para que evangelizar, né? O cara já sabe que no final das contas ele vai ser salvo, mas por que ele vai levar uma vida certinha aqui, né? Bom, vamos lá. Como se a vida certinha fosse ruim, né? Vamos lá. Então, a primeira pergunta é essa. A primeira afirmação, que Deus ama o povo, mas ele corrige. Vamos lá. Pergunta 2, versos 4 e 5, olha lá. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. O Edom será chamado de... Eu gosto desses nomes, parece nome de índio, né? Que ajunta tudo um monte de coisa. Então, Edom será chamado de terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Já pensou o seu nome ser isso? Né? O povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor também, fora dos limites de Israel. Tá? Então, aqui o que ele está falando, que o Senhor, ele não é só Senhor daquela meia dúzia, ele quer o povo judeu, tá? E que as verdades de Deus iam ser conhecidas até fora dos limites, tá? E isso a gente vê hoje em dia, graças ao Senhor. Vamos lá. Pergunta 3. Qual a cobrança de Deus para com o povo? Preste atenção nesse versículo. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Eu sou o pai. Onde está a minha honra? Gente, Deus está dando uma dura no povo aqui. Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros. Ó sacerdotes que desprezais o meu nome, vós dizei, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, isso é normal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te fará favorável, diz o Senhor. O que ele está falando aqui? Já começou a falar dos crentinhos meia boca, até parece que não tem isso hoje em dia, né? E que segue rituais, mas rituais vazios. Então, o que ele está falando? Como que era lá naquela época? Para você, uma vez por ano, ia todo mundo lá, e aí o sacerdote queimava incenso e as ofertas. Eu vou dizer para você, só dar um exemplo. Nós vemos nas igrejas hoje, muito comum, aqui nos Estados Unidos, então, eu vejo também, não é particularidade do Brasil, né? Vamos recolher ofertas de amor.
Você vai lá e dá vamos falar em reais, né? Somos todos brasileiros. Você vai lá e entrega a oferta de amor R$ 1. Acabou o culto. Você vai no restaurante e gasta 200 para almoçar com a sua família. E ainda dá 10 de gorjeta pro garçom. E a sua oferta de amor é R$ 1. Então, eu estou dizendo que você tem que... Não, oferta é oferta. A única coisa que é obrigatório é o dízimo, porque o dízimo não é seu, não te pertence. Nós vamos falar do dízimo só na semana que vem. Nós estamos falando aqui de oferta. O que você tinha que fazer para ofertar? Não, vamos dizer numa época que você ofertava os bichinhos. Era o quê? Sem defeito, o melhor, você pegava o melhor cordeirinho e oferecia. E aqui ele está falando que vocês fazem o quê? Leva o coxo, que é o cordeirinho, que é manco, enfermo, que está ferrado, porque aquele você não vai ter lucro com ele. Então, você vai perder mesmo. Para que dá o melhor? Deus já é o dono do ouro e da prata. Deus não precisa do meu carneirinho. Então, ele também não precisa dar para você aquilo que ele tem guardado. Então, aqui, Deus já está dando uma dura no povo em questão a ofertas. Então, ele diz o seguinte: se eu sou o Senhor, que honra que eu tenho. Digo e repito, as palavras não, Senhor, não andam juntas. Porque se é Senhor, nunca é não, é sim. Se você fala não, é porque ele não é o Senhor. Senhor não é um título, é aquele que é Senhor da sua vida. Se Deus é o Senhor da sua vida, a prioridade e o melhor tem que ser dele. Por isso que chama primícia, entendeu? Primícia, não é o que sobra. Então, nós vamos falar disso na semana que vem, mas deixa eu falar uma coisa aqui. Isso eu aprendi, eu tive um emprego na vida assim, certo? Eu fui trabalhar num banco. Antes de montar o salão, eu fui trabalhar num banco. E o que acontece? O salário vem discriminado, o bruto e depois o líquido. Aí eu te pergunto, o seu dízimo é do bruto ou do líquido? Não, eu vou dizimar do líquido. Uai, mas você tem que dizimar do bruto. Tem um livro que eu já comentei aqui, que é o máximo, que chama O Caminho para a Bênção. Eu pensando que era de falar de outras coisas. Né? Gente, é muito legal porque fala de finanças mesmo. E ele diz o seguinte: você guarda, recebe o seu salário, paga todas as dívidas, todas as contas, e aí você dizima para Deus. Quem é você para usar o dinheiro de Deus para pagar sua conta de luz? Mas não dá. Gente, eu amo, porque o único lugar que Deus fala, me põe à prova, é no dízimo e oferta. Então, é assim. Eu lembro do meu pai pequeno, ele falava assim, com aquela delicadeza germânica, né? Vem aí. Chegava lá paradinho, assim. 1.000 não dá. 900 sobra. Repete comigo. 1.000 não dá. 900 sobra. Então, vai brincar. Aí eu fico até sem rumo, depois eu tenho que digerir tudo isso. Mas era a maneira dele falar isso para mim. Então, é sobre isso que Malaquias está falando aqui. Eu quero oferecer para o Senhor, uma coisa maravilhosa. Aí você pega o bichinho lá que você sabe que não tem valor nenhum, você pega o resto que sobrou, você pega o dinheiro trocado que você tem lá no fundo da coisa e vai entregar. Então, o que é? Então você está dizendo que eu tenho que dar todo o meu salário? Não. Qual é a oferta que até hoje, até a volta de Jesus, vai ser falada? É qual? Da viúva pobre. Enquanto os caras iam lá e jogava tudo que tinha, aquela bolsa cheia de dinheiro, ela foi lá e tinha 2 moedinhas. Então, Deus não precisa do seu dinheiro. Não, a igreja é dele. Se você não colaborar, ele vai levantar outro para colaborar. Quem precisa é você. Eu preciso ofertar para que chova na minha sementeira. Nossa, estou até falando, parece que eu estou naquela época lá. Mas é isso aí. É isso aí. Qual é o valor que você dá ao dinheiro? Gente, é muito louco isso, é muito louco, porque às vezes você está numa situação difícil e você não percebe qual é o caminho para a bênção. É dizimar e ofertar. E nós temos 3 níveis. Nós temos dízimo, nós temos oferta e nós temos semente. Eu ainda vou fazer um estudo só sobre esses 3, para você saber exatamente qual é a função de cada um. Isso é o que é o caminho para a bênção. O dízimo,
a oferta e a semente. A semente é aquela que vai multiplicar 3 por 1, blá, 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 tá? Depois, quinta-feira que vem, vamos voltar aqui. Então, a cobrança que Deus faz para com o povo é o quê? O valor das ofertas e do culto que era oferecido, né? Qual a repreensão de Deus sobre as ofertas? 9:10 diz o seguinte: agora, pois, suplicai o favor de Deus. Ai, gente, olha isso, não precisa nem explicar. Suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, ele aceitará ele, a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Ai, 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 ai. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses debalde o fogo no meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, e nem aceitarei da vossa mão. Tá? Ai, mas você está falando de troca-troca? Não, é reverência. Reverência é adoração. Quem adora é só filho. É só filho. Você anda adorando ao Senhor com os seus bens? Vamos lá. Nós vamos lembrar a oferta da viúva pobre, né? Tá? Fica também para a semana que vem. Vamos lá. Pergunta 5. O que Deus diz sobre os outros povos? Olha aqui o 11. Mas, desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações. Diz o Senhor. Tá falando aqui, ó. Eu não preciso de vocês. Existe já o povo que me honra, que oferta, que é submisso, e é povo fora fora de Israel. Nós vimos isso aqui na primeira pergunta. As pessoas, a adoração, Deus era condescendente fora dos limites de Israel. E aqui ele está falando, vocês não vão fazer, problema de vocês, mas vão aprender com o ímpio que está convertido agora, tá? A quem o Senhor está reprovando nesses textos? Vamos lá. Mas vós o profanais quando dizei, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. Quando você começa a não valorizar a oferta do outro povo, porque você é povo de Deus, eu sou, né, o guti-guti do papai do céu, né? Então, e dizeis ainda mais, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível. Gente, ele está dando uma dura no povo em relação à santidade de culto. Ele não está pedindo os seus bens, a sinceridade do seu coração. Então, quando você oferta tem que ser baseada em amor. Então, o que ele está dizendo aqui? Você pega a mesa e ainda fala, que canseira. Você, para fazer bonito para todo mundo ver, aí você vai para o canto, né? Lá Jesus fala, vai para o canto da sinagoga, para o canto das praças e faz para todo mundo ver. Bom, uma vez eu estava numa igreja, a gente estava organizando uma igreja presbiteriana, e assim, foi muito legal. A gente alugou por um tempo e rapidinho compramos um terreno e começamos a construir, né? Tá bom. E aí a cozinha estava muito bem feita e a gente precisava comprar uma geladeira para a cozinha. E veio um casal de irmãos falar assim: nós vamos doar a geladeira para a igreja. Ok, gente, estava tudo novinho. Nós compramos as louças. Primeiro fizemos o banheiro e a cozinha, né? Mandamos fazer gabinete na cozinha, tudo com louça para bastante gente, para poder ter, quando tem jantar, essas coisas, estava tudo montado. E na hora de comprar a geladeira, veio o irmão e falou: eu vou doar a geladeira. Ai, que beleza! Ele vai doar a geladeira. Ele estava trocando a geladeira dele, porque a geladeira dele não fechava bem a porta. Aí ele comprou uma nova para ele e deu a que não fechava a porta para a igreja. E aí? Essa é a minha oferta de amor. Gente, o pessoal brinca com que é sério.
Não é brincadeira. Não, eu não posso. Chega e fala, olha, vou trocar a minha, quer? Ou então fica quieto, né? Fica quieto. Mas não, faz todo um alarido que ia doar uma geladeira para a igreja e pega aquela que nem fechava a porta. Deus não tem que ficar com o resto, com o lixo. Não tem. Não tem, porque Ele é o Senhor. E a casa, Deus precisa de uma geladeira nova? Não, mas Ele precisa saber o seu coração aonde está. E aí, ai, mas eu não dou dinheiro para a igreja, eu não dou oferta, porque eu não sei em que vai gastar. A responsabilidade não é sua. Não é sua. Agora, você vai na igreja, você senta, aquela cadeira foi comprada. A luz, a conta de luz é paga. Tá? A conta de água, quando você vai no banheiro, dá descarga, lava a mão, aquela água também tem custo. A igreja paga IPTU, tudo tem um custo. E você acha que você pode ir lá sentar e isso é roubar ao Senhor. Se você não doar, tudo bem, o problema é seu, a obra vai ser feita. Mas se Deus chamou você para fazer e você fez dessa maneira, o que o Senhor dos Exércitos está falando? Maldito seja o enganador. É Deus falando que você é maldito. É Deus falando, não é o vizinho, nem o pastor, nem a chefe da sociedade de mulheres. É Deus que está falando. E aí, o que acontece? A pergunta 7 diz o seguinte: qual é o peso desse descaso? É o repúdio. O Senhor repudia tal oferta, porque Ele sabe se você tinha o melhor para dar para Ele. Ele sabe. Se o único que você tem é o manquitolo lá, o carneirinho manco, tudo bem. Mas se você tem o maior que você sabe, então para que você vai fazer um alarde? Vamos lembrar, aqui não tinha acontecido isso, tá? Mas mais para frente, lá no Atos, que nós já estudamos, nós vemos quem? Ananias e Safira, né? Lembra? Que venderam um terreno e disseram que tinham dado todo o dinheiro, só porque os outros tinham dado, deu também, e mentiu. E aí Pedro fala, por que você mentiu? Aí foram os dois no pacote, né? Para a terra do pé junto. Você vê como Deus é amor, mas ele é fogo consumidor. Deus é justo. Deus é justo. E no final, todo mundo vai estar bem. A vida eterna começa no dia que você nasce. No dia que você nasce de novo, começa a sua vida eterna. Então, você quer ter uma vida mais ou menos aqui, depois lá, se eu passar lá, sentar no cantinho do céu já tá bom, só de ter entrado. Não é bem assim, né? Também, tem gente que pensa assim também, deixa quieto, né? Agora vamos à advertência. A advertência é direta para quem já estamos no capítulo 2. Diz o seguinte: agora, ó sacerdotes, para vós outros é esse mandamento. Aí vocês falam assim, bom, então agora eu não preciso ouvir porque eu não sou sacerdote. Sabe por quê? A sua vida é a Bíblia que muita gente está lendo. Você está dentro da sua casa e é muito comum você ver as mulheres são as colunas do lar. É ou não é? Deveria ser o marido? Sim, mas tem muito marido que não é e a mulher que faz isso. A mulher sábia, o que faz? Constrói, edifica a casa. A tola destrói com as próprias mãos. Você é o quê? Então, aqui está falando para sacerdote. Ai, mas os meus filhos, você tem filho? Então, você é o sacerdote dos seus filhos. É você, eu tenho um cargo lá na igreja, você quer, você é sacerdote desse grupo. E aqui, olha como a coisa é dura e pesada para os sacerdotes. Então, existe uma coisa, uma regra, que é assim. O cara que acabou de se converter e veio para a igreja, o peso dele, das coisas que ele faz, é menor do que o meu, porque eu conheço a palavra, eu conheço a verdade e estou cometendo conscientemente. O peso do pecado para o cristão é maior do que daquele que está chegando. Saiba disso. E nós temos que ter a maturidade para não pegar e falar assim, o negócio não é bem assim, porque o outro pode, eu também posso. Não é assim. Quanto mais você sabe, maior é o seu peso. Aí você já pega, né? Argumento de sem vergonha. Então eu vou parar de saber que é para poder levar a vida adoidada. Você está querendo ir dar abraço no capeta, né? Porque também não é assim. Então vamos lá. O peso para os sacerdotes. Vamos lá. Para vós outros esse mandamento.
Se não ouvirdes e se não propuserdes em vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isto no seu coração. Deus sabe a intenção do seu coração. Eu conto uma história sempre, vou falar de novo, porque vai que alguém não ouviu, né? Eu acho que usar calça comprida é pecado. A Mariazinha acha que calça comprida pode usar. Vamos nós duas num piquenique. A Mariazinha vai com a calça dela, eu vou com a minha saia, chega lá no piquenique, eu pego, escondido de todo mundo que me conhece, tiro a saia, visto a calça comprida e fico lá no piquenique o dia inteiro. Quem está pecando? Deus não se importa com a sua calça comprida ou com a sua saia. Mas eu estou pecando porque eu estou fazendo uma coisa que eu acho que é pecado, eu estou fazendo com deliberação no meu coração. Então, o peso é maior. Se Deus já tratou com você algumas coisas, não saia do rumo e se espelhando no seu irmãozinho do lado. Ah, mas o fulano pode e eu não posso. Por quê? Porque você já deve ter crescido nessa área. Deus espera de você uma maturidade. E olha como é sério o negócio aqui. Os sacerdotes saem falando. Porque eu conheço, porque eu sei. E depois faz porque todo mundo vai fazer. Pensa bem se não é hipocrisia. Deus sabe a intensidade do seu coração. O que é que você conhece? O que você acredita? Então, Deus é onisciente. Não adianta você falar assim, ah, mas tudo bem. Sabe o que é aquela vozinha que a gente escuta? Aquilo é o Espírito Santo. Tá? Quando você vai fazer uma coisa errada, o Espírito Santo te avisa. Ai, a minha consciência avisou. Cabeção, não é consciência nada. É o Espírito Santo te falando, não faz isso. De acordo com o que você aprendeu, isso não é certo, tá? É pesado. Vamos lá. Aí ainda tem aqui a 9. As maldições impostas por Deus pelo descaso dos sacerdotes. Preparado para apanhar? E eis que vos reprovarei a descendência. Atirarei excremento no vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto desses sereis levados. Olha que dura essa palavra. Para aquele que conhece a verdade, é líder de alguma coisa e está fazendo errado. Ó, gente, lançar excremento. Gente, sabe o que é excremento? É cocô. É isso mesmo, é jogar cocô na sua cara. Se você conhece o que tem que fazer, sabe por quê? Você não está prejudicando só você. Porque se você é um sacerdote, se você está em proeminência do grupo, você está passando exemplo para aquelas pessoas. Então, você está sendo pedra de tropeço. Você quer ver? Ai daquele que serviu de pedra de tropeço. É melhor que vá numa ponte, amarre uma pedra de moinho no pescoço e se jogue no fundo do mar, do que servir de tropeço para alguém. Então, olha em volta. Eu olho em volta e vejo quem é que está do meu lado que eu estou influenciando. Agora, a moda, tudo é influencer, né? Quem é que eu estou influenciando? Será que as pessoas estão me vendo, estão realmente entendendo a graça do Senhor, o amor do Senhor, a justiça do Senhor, a conduta do Senhor? Ou eles estão vendo uma que pega a Bíblia, agora nem carrega a Bíblia mais, né? Pega no celular e vai para a igreja disfarçado, 007, disfarçado para ninguém saber que você é crente. Aí, pior, descobre que você é crente, né? Aí você não tem coragem de se posicionar. E vamos lembrar lá do Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não se senta, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. É isso. Aí você vai falar, eu não sou sacerdote. Quantas pessoas você tem ao seu redor que são influenciadas por você? Isso aqui é para mim e para você. Você está influenciando quem? É um marido, é um filho, é uma vizinha, é um colega de trabalho. Quem você está influenciando? Olha a responsabilidade, o peso que você tem com essas pessoas que estão à sua volta. Quando você resolve seguir a Cristo, a sua vida não depende mais de você. Deus está usando você
E é tempo integral, não é só na hora que você quer, no domingo ir lá na frente cantar um hino de louvor e acho que está tudo bem, tá? Pergunta 10. Quais foram os termos da aliança com Levi? Vocês sabem o que era o levita? Os levitas das tribos, a única tribo que não teve direito à herança, porque os levitas é o que trabalhavam no templo. É mó barato, né, que você vê. Levita é adorador. Então, você vê o culto começando. Gente, eu dou muita risada, acho mó barato. A igreja, ela para tudo que os levitas vão adorar. E canta, gente, tem líder de louvor que prega. E o pastor vai, a mensagem vem depois, ele já prega. E eu já estive em igreja e presenciei isso. Acaba o momento de louvor, os músicos, os cantores descem e sai da igreja, sai do culto. Vamos lá tomar um café, vamos, já cumpri minha fase. Gente, os levitas era quem lavava o templo, a tábua lá de sacrifício, aquela sangueira do caramba, eram eles que lavavam. Eles não tiveram direito à herança porque eles eram para viver do templo. Então, comer os animais que eram oferecidos e limpar o pessoal da faxina. Hoje você vê o pessoal do louvor, é tudo popstar gospel, né? E não é isso. O levita, ele era o serviçal. Vamos dizer que era o diácono da igreja hoje, era o levita, e também cantava, mas eles eram responsáveis pela a boa organização do templo, tá? Então vamos lá, que aqui fala para os levitas. Versículo 2, de 4 a 6. Então sabereis que eu vos enviei esse mandamento para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e paz, Levi. Ambos lhe dei lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Gente, essa frase aqui para mim é ele apartou a iniquidade de muitos. Quer dizer, além de tudo, não só influenciava o povo, como cuidava para que o povo não se contaminasse com a iniquidade. Olha que legal. Pergunta 11. Qual o comportamento que Deus espera dos sacerdotes e líderes? Eu e você, vamos lá. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. O que é que Deus espera? Que você guarde o conhecimento, guarde a sabedoria, pensa no que vai falar. Porque a partir do momento que você está num lugar de destaque, a sua boca não pode ser usada para qualquer coisa. Porque a todo instante tem gente observando o que você fala, gente sendo influenciada até pelo seu respirar, tá? Vai acabar agora, né? Pergunta 12. Capítulo 2, 8 e 9. Qual a consequência do comportamento reprovável dos líderes? Agora vamos lá. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Preparado? Preparado? Vamos lá. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicar da lei. Veja aonde você está. O estudo de hoje, gente, é para você se encontrar, descobrir qual o seu papel no reino. Não estou nem falando na sua igreja, na sua família, não. O seu papel no reino e a responsabilidade que você carrega. O que é, se a sua conduta está adorando o Senhor, se a sua conduta está sendo atrativa para as pessoas quererem o mesmo que você, ou se você está escandalizando o evangelho. Minha mãe dizia uma coisa que hoje eu entendo tão bem, que ela dizia assim, nada a ver. As pessoas, os jovens agora falam, tudo que você disser, ela fala, nada a ver.
Quando você fala muito nada a ver, é porque o evangelho para você é nada a ver, tá? Então, o que que é? Pegue, vá aprender, descobrir aonde você está. Estude, se enriqueça para saber como você pode influenciar. E se cuide para não cair. E se cuide para não levar ninguém junto. Ai, aí, mas tá falando só para sacerdote e levita. Não, tá falando para mim hoje, Kátia, na minha casa. Eu sou coluna da minha família. Que papel eu estou levando? Que papel eu estou levando quando eu vou no supermercado e a menina do caixa lá tá de mau humor? Que papel eu estou cumprindo quando eu vou na igreja e eu fico sentado conversando com as mulherzinhas lá e nem sei do que o pastor falou? Qual é o meu papel no universo? É isso aqui que Deus manda pela boca de Malaquias botar ordem na casa. Então, o livro de Malaquias são 4 capítulos só, que é o quê? Retornando à essência. Deus tem queridinho? Não, ele não tem queridinho, mas ele sabe quem que ele está levando. Então, Deus ama as crianças, põe as crianças no colo e dá pirulito, mas ele trabalha com guerreiros. De repente, Deus está trabalhando com você para te usar numa coisa muito maior. E você fica olhando na televisão, ai, eu gostaria tanto de ser a Joyce Meyer, ai, ela prega tanto para tantas multidões. Você não sabe o que aquela mulher passou durante toda a sua vida para chegar onde ela está. E você não sabe a hora que desliga o microfone e apaga a luz, qual é a luta dela. Eu estou falando porque eu também não sei, mas eu imagino. É gente como a gente. E como você está se comportando? Fica que nem a hiena, lembra do desenho? Agora é para reconhecer a idade do povo. Uma hiena que só falava, ó dia, ó mês, ó azar, ó minha vida é ruim. Que a hiena dava risada e você só ficava reclamando. Pela risadinha eu já sei quantos anos você tem, tá? Porque é da minha geração a hiena. Então, o que é que você está fazendo? O que você representa no reino? Eu não quero saber o que você representa na sociedade financeiramente, o que você representa no reino. Se Deus está te trabalhando, está lapidando você para alguma coisa, e você pega o. Aí não é bem assim. Se você acha que a Bíblia não é bem assim, a sua bênção também não será bem assim. É isso aí. Como dizia minha mãe, isso aí com groselha, porque com groselha fica tudo muito caprichado, né? Para quem gosta. Então, vamos ter isso na nossa mente. Esse livro de Malaquias, ele é uma dura. Levou o povo de novo, ajuntou o povo que estava disperso da Babilônia, levou todo mundo lá para Jerusalém. Esdras fez aquele que foi para botar o povo nos caminhos em ordem, e aí vem Malaquias para botar ordem na casa. Então, Malaquias, ele está preparando o povo para o advento maior, que é o cristianismo, né? Que vai começar, terminando em Malaquias, no Velho Testamento, e vai começar 400 anos depois, lá no Mateus. Que Deus abençoe a minha vida, Deus abençoe a sua vida, que essa possa ser um estudo de confronto. Eu não sei em que pode mexer na sua vida o estudo de hoje, eu não sei, mas Deus sabe. E você sabe também. Então, eu espero realmente que a glória do Senhor esteja nos confrontando. Porque eu gosto de ser confrontada. Dói, mas quer dizer que Deus ainda está apostando as fichas dele em mim. Amém? Nos vemos a semana que vem e que você tenha essa semana para lapidar e descobrir em que você está sendo lapidado, tá bom? Beijo grande para vocês, até semana que vem.